danado. tens um Eu tinha que dar as 2 voltas ao campo. Pronto, destas 2 voltas. E Então depois? perguntei ao mister, Ele chamou-te. 2 voltas ao campo, mas como? É correr, a passo, também eu já estava Exato. Sim. de maldade com ele, de bandido, que eu também Sim. aprendi com ele, não é? Quinas, Alfredo, 2 voltas ao campo. E eu, 2 voltas ao campo. Então como? Opa, como tu quiseres. Ok. Então eu olhei para o lado, o que é que eu vi? A moto do roupeiro. E, Não, à vontade, pode ser um pipe. Mudei. Então peguei na moto. Uma, 2 e saquei 2 peões. Mister, 2 voltas ao campo. Diz o Quinas. Filha. É por isso O que é que eu te posso dizer? É por isso que tu Nada. jogas. É por isso que tu jogas. Já cá estamos de novo, é a segunda parte do Bar Sport TV com o Alfredo e também com o Rui Casaca. Na semana passada tivemos um programa muito rico, um ritmo alucinante, histórias fantásticas. Esta semana, ou melhor, para esta semana, ficou prometido que o programa fosse quase dedicado em exclusivo ao Boa Vista, até porque os dois jogaram 11 anos no Boa Vista e por isso É muito. é muito tempo. E acho que o Rui tem já aí uma preparada. Tem uma para- e depois para eu seguir iniciar. contra uma. Contra Tá uma bem. que eles me fizeram. Fizeram não, a mim não me fizeram. Era aos outros, a mim deixaram entrar. Não, Boa Vista, nós chegámos ao Boa Vista no mesmo ano. Não começa a contar a história outra 84, vez. 85. Não, exatamente. Digamos até que o nosso pai de Boa Vista foi João Alves, na altura. Apesar do treinador na altura ter sido o Mário Wilson, mas foi ele que... ele estava para ser treinador adjunto, à última da hora decidiu que queria ser jogador, ou seja, eu com o João Alves fui colega, fui treinador adjunto Ele e depois treinado por ele. e fui treinado por ele. Por isso... E não chegaste a diretor dele? Não, mas eu devo-lhe muito e foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Mas antes disso, contar aqui uma outra história, por exemplo, do Vítor Batista. O Vítor era a personalidade que toda a gente sabe, nós conhecemos-lo pouco, mas, e tu se calhar conheces muito mais do que eu e tens muitas mais histórias em relação a ele, mas ele teve uma gira, 2 pelo menos, já nem quero falar naquela que há pouco falámos. Foi o treinador era Marlino e pôs a equipa a correr à volta de campo. E corria. O Vitor Batista chegou ali àquela parte, já estava... Já chegava, já estava doido com ele, e então parou, pôs-se assim a olhar para o lado e foi buscar um tijolo e entregou ao Marlino e disse: Quick, que era a alcunha dele, Quick, agora pega neste tijolo, dá-me aqui na cabeça, se é para acabar comigo, dá-me já aqui o tijolo na cabeça. Essa era muita gira. E ele tinha um Volvo, uma carrinha Volvo, que era do Boa Vista. Que depois até foi do Pepe, do Major, era do Major, depois até foi do Pepe. E ele morava lá num sítio qualquer. E o Vítor, aquilo andava para tudo, ele metia pelos carris do elétrico ali na Avenida da Boa Vista, andava para todo lado. A carrinha, passado uns tempos, estava toda amolgada, aquilo estava tudo partido. Um dia o Major entra lá e vê: Vítor, então a carrinha está assim. Então vocês metem-me a morar num bairro, os putos andam às padradas uns aos outros, não me dão com o carro todo, pá. Esta é das primeiras histórias de Boa Vista. Vai, Alfredo, conta lá aquela história do Vítor quando acabou o contrato. Ai, do Vítor. Da casa do Major. Casa do Major, ali na Torrinha. Ai, que espetáculo. Pois, isso não existe, não é? O Vítor tinha essas coisas que era um espetáculo, era das coisas mais lindas do mundo. E o Major adorava, amava-o. Sim. Se quisesse ter um filho de jogador de futebol, era o Vítor, não é? Ou o Alfredo. Não, mas como ele depois vendeu o Vítor, despechou o Vítor, comprou outro, o Alfredo. Era o padrinho. Segue. E então... Padrinho de casamento. O Major chega lá para se despedir do Vítor e vê
um caminhão de mudanças de mobílias e não sei o quê. Mas só começou a ver, foda, quem é que vem para aqui? Não sei quem é que vem para aqui, mas está tudo ocupado neste prédio. E esqueceu-se que era o Vítor que ia sair. Então, quando começou a ver as mobílias a vir para baixo, para cima, para dentro, os gajos a carregar, Era as a mobílias. dona Joaquina é assim, Valentim, isto não é a nossa estante? Valentim, nossa estante? Ok, mas não vamos mudar de casa. Não. Pronto, deixa lá. O Vítor vai embora. Ia levar os móveis deles. E o Vítor levou os móveis todos. Deixou a casa depenada, mas a despensa cheia de garrafas. Pá. Quando eu cheguei no ano a seguir para morar lá, abro a porta da despensa. Pá. Eita, era só champanhe. E a outra, para mim, que eu acho que essa história, eu ouvia toda, é fenomenal. E tu também andaste metido nela. Que é Até a festa agora? de Natal do Ciro. O circo veio abaixo. Os ursos. E o, Não, é o surdo, Bomba. não. Não, do É do burrito, do Bomba. pônei. Não, quem é que andou com o pônei? É o pônei, é o pônei. pônei. Ai, do Major. gorro, Era o do coelho. gorro. O coelho Tinha que pôr e mais. Coelho, e depois foi o Major. E o Alfredo? Não, eu estava também. Mas eu já Mas sabia o Major? E eles não conseguiram montar o pônei. Este E o Major disse: fora daqui que eu faço isso. Agarrou-se ao pônei e aquilo estava tudo molhado, cheio de serrinho. E ele não conseguiu montar. E então quando saiu dali. Foi agarrado, mas não largou a Mas crista. agarrado, não largou o bicho. Ele, pá, quando saiu dali, o fato dele estava todo. E ele chegou à beira lá do Deu uma funcionário. grande palmada. Estava comigo. Pareceu o anão. Estava O Daniel, o O apresentador. rapaz lá do apresentador deu-lhe um caldo. E o apresentador. E agora vimos o Major atuar e eu. Pá! Seu filho, pônei é selvagem. E é verdade, Ele sempre- tanto foi verdade que o circo ia abaixo nesse dia. E as famílias todas a fugir, que estavam um tempo para Mas, rapaz, Os anéis de diamantes todos no ar. diz que essa história foi Que era a altura divinal. brutal. O bicho ele fazia- agarrado ao pônei. Não largou. E o pônei anda no Eles não circo a conseguiram. correr, e ele de rasgo. Eles não conseguiram. Vocês Nós não caíram, estávamos caíram, para caíram. sujar. O Major é Não, que para quis. sujar não Ai, não conseguiram. é? Ai, E o não é? Major agarrou-se ali e foi mais valente que vocês. Não, mas o Major tinha coisas giras disso, que era... Ele tinha, às vezes... O Major tinha uma coisa que era... Às vezes andava com muito dinheiro no bolso. Quanto é que eu tenho aqui? Quanto é que eu tenho Era aqui? sempre ganhava, sabes quem O gajo sempre? que acertava, Era sempre o Às Jaime. vezes. Não, devia ser sempre. Era sempre o dia Jaime que fomos- ganhava. Não, um dia fomos jogar a Clermont-Ferrand. Fomos jogar a Clermont-Ferrand. E estávamos cá fora. Piranha era o E ele mais estava... documento Quanto é que eu tenho ganhava, aqui? pá. Não sei o quê. O Jaime... Pá, o meu saudoso Jaime, que eu gosto tanto Pô, dele. grande amigo. E Nosso eu tenho piranha, nosso piranha. tanta história que eu tinha com ele. E tínhamos com ele, pá, fez anos, férias com a gente, as famílias e isso tudo. Fantástico. E ele estava lá dentro do hotel e viu que o Major estava cá a distribuir dinheiro. Pá, ele veio numa corrida, só com Era o vidro. estava vidro e deu uma barrada Não, as portas do hotel se abria. tivessem o sensor Ele abriu. jogava com aquela Só parte que da ele abria, não abriu. fez anos com a pressa e então ficou à espera. A ganância, porta não abriu por e ele causa do dá. dinheiro. A ganância por causa do dinheiro deu uma amarrada no Eu vidro. lembro-me de E o Zé escreverem, Rafael escreverem chegou lá. Foi qualquer nada, coisa. foi o padrão. Foi o padrão. Qualquer Aqui coisa bateu escrever. Jaime- Aqui queria Aqui passar. bateu o Jaime Alves. Ele com charuto, mas ele estava de charuto, ficou o charuto todo partido. Não, o Major isso era coisas giras. Mas o Major não podemos contar muitas coisas que... Não, eu vou contar uma Tem que também, ter bolinha e é muito complicado. Conta. Não, vou 10 contar uma de estrelas, Major. Major fazia sempre muitas reuniões com todos. E a mesa grande, os jogadores todos. E quando ele estava chateado, quando não estava, começava a discutir fulano, cicrano. Como era o meu padrinho de casamento, a mim nunca... Eu estava sempre ali, tranquilo, já sabia que não era... E quando era para mim, era uma indireta para alguém. Eu já sabia para quem é, deixa eu ver, é para aquele. Então estávamos todos a falar, e o Major a falar, e o Zé Rafael... Paulo, se não se pode... Podes, levanta-te se quiseres. Zé Rafael com o jogo, o jornal. Eu estava ao lado do Zé Rafael. E ele ali... O Major... O Zé Rafael disfarçado. E eu, fumador, isqueiro. E é verdade. Acendeu. De repente o Major... Uma lavarada. Ali com toda a gente, o Zé Rafael... Ai, 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 o jornal lá. Jornal para um lado, para o outro. Pô, Zé, não fui eu. Alguém acendeu.
E o pessoal todo cheio de medo, mas... Não, mas já tinha um problema. Entrava no balneário, quando ele estava naqueles dias... Deixa de acabar. Começava a falar... Deixa só acabar esta. E então a gente... É um bocado esta do Zé Rafael. A gente tinha estado tudo com a cabeça baixa. Quem é o certo gajo ou não? para ele? O gajo que levantasse a cabeça... Era o gajo que ele apontava. Mas acaba lá. Era assim. E então e o pessoal todo aflito, o jornal, o fumo, tudo, a arder para um lado e para o outro. E ele perguntou, quem é o c***? Era assim, mas quem é o c*** que pegou fogo ao jornal? Tudo quieto, mas tudo calado. Um medo, cara. Que não é? Então vai toda a gente pagar. Não, porque eu disse, padrinho. Foi eu. Tinha de ser tu, pá! Já não paga. Agora imagina-te um dia que tenhas filho, o teu filho pegar fogo ao cortinado. O que é que tu fazes? Apago, mas ó... Acabou a reunião! Tudo embora! Isto era um bandido. Tudo embora! Como é que ele ardeu? Lembras-te daquela que vinhamos a descer a avenida? Foi na descida da Avenida Boa Vista. Boa Vista. Que ele ia lá e pá, começámos a descer e passado um bocado ouvimos um... Não, mas calma. Extintor? Antes, mas é antes. Sim, não foi na atividade. Não. Não, parámos, foi na roupeiro avenida, tinha- foi isso. O roupeiro tinha um bigode assim, saiu com o bigode todo branco. Nós vinhamos na autoestrada. Pois Vinhamos foi. na autoestrada. Isso foi qual? Isso é- E vinha o motoca, não sei como é que ele se chama na altura. Era um motoca, a gente chamava O autocarro não andava nada. Nada aquilo. E nós queríamos chegar ao Porto a horas. E então ele vinha de pé a conduzir, o pé no acelerador, e vinha o Tonine a meter o pé em cima do pé dele para acelerar. E este melre não tem nada. Pega no extintor. Mas não foi só Estava uma por vez. baixo do banco, por baixo do banco. Olha, parámos na autoestrada. Aquilo só saía fumo. Mas não foi só uma vez que Uma ele fez loucura. isso. Não, Vamos essa a foi na chegar ao Pontaia, Bessa. foi na Ali Pontaia. passa a Vieste parte do comigo? Dallas. Chega, lembrou-se outra vez. Mas este ele aqui pequenino devia ter qualquer coisa para ser bombeiro. E era aquilo Porque uma tudo. vez em Valladolid fez a mesma coisa lá num hotel e foi Era quase bombeiro, ele foi queria ser evacuado. bombeiro. E então veio com o extintor, opá, saímos todos no Dallas, fomos todos embora. Já ninguém foi para o Bessa, é tudo branco. O extintor. Saiu o roupeiro com aquele bigode enorme. Mas eu acho que na altura é o Alves. E o Alves tinha ficado em Lisboa, não vinha treinador no autocarro. Não, ui. Não sei se Não acontecia. acontecia, mas não acontecia. Sabe, vamos contar do Alves. O Alves também é uma pessoa que eu gosto muito. E nós fomos... e jogar a Portimão era uma odisseia, não é? Sim, Havia autoestradas, não havia nada, quer dizer, o autocarro fraco. 80 Nós víamos por hora, atrás, 80 tinha aquelas mesinhas para jogar às cartas, víamos ali entretidos. Fumava-se. Fumava-se, é verdade. Jogava-se às cartas, fumava-se, bebia. E jantávamos em Alcácer do Sal. Sim. E ganhava-se. Jogávamos jantávamos em Alcácer do Sal. E a senhora já tinha tudo controlado com a gente. O massagista ia lá, ela metia umas sandes, umas cervejas fresquinhas, não sei o quê, tudo lá atrás. Bora. Porque a gente de Alcácer ao Porto era mais conquistante, não é? Ah pá, e a tua malta vinha para trás, taca, taca, taca. O Alves tinha sido jogador, sabia não sei o quê, às páginas tantas. Apareceu lá, à altura um gajo já estava, já bebia demais, não é? Não há uma cerveja fresquinha. Foi para engatar. E a malta toda. Já sabe. Tá. Aí no dia Bem. seguinte. Rebentou com a gente na palestra. Querem cerveja? A cerveja. É bem. Assim, aí, pá, essa do. Maus profissionais. Maus profissionais. Mas o Alves tinha outra gira. Opá, o Alves tinha uma coisa muito gira. É como eu te disse, ele foi meu colega, foi meu treinador, fui junto dele. Não, mas o Alves era complicado. Mas pronto, e tinha essa situação. Mas, Tinha a coisinha dos pozinhos, foi apanhado pelo árbitro. a dos pauzinhos era uma coisa muito gira. Acabou o campo E ele tinha e o árbitro aquelas- estava a sair do balneário e tinha ela aquelas cumprimentar. Tinha aquelas tangas. Oh, Alves, não leves a mal, mas é E verdade. eu acho que tu tens uma com ele também. Mas eu já chego lá. Nós vamos... nós já sabíamos daquilo. O que é que ele fazia? Ele tinha um Está a pozinho... falar do Euromilhões. Ele tinha um pozinho branco. Opá, abençoado. Olha, eu nunca vi. Não, Não? Então eu vou já não dizer. ias ao campo, ver o campo. E então o que é que acontecia? Ficava sempre no balneário. Ele entrava no campo, ia à baliza adversária e deitava uns pausitos. Pá. Eu sei que era aquilo. E nós já sabíamos aquilo, nós de lado, olha ele. E então vinha
na altura, os balneários do Bessa eram por trás da baliza. Sim. Epá, e quando está a chegar à baliza, aparecem os árbitros e ele com a mão no bolso para deitar os pauzinhos. E ele, ai, arrascar! Para cumprimentar os árbitros. Foi deitar. A gente já sabia. Agora, nunca vi. A gente já sabia rir. Então, agora vou dizer uma coisa. Ele vai a um campo de um clube adversário que sabia que isso... O que é que ele fez mais tarde era, quando o jogo era fora, ele ia deitar no banco adversário aquilo. E então, ele vai lá, chega lá, e o treinador que estava do outro lado meteu o jardineiro sentado no banco. E ele vai, começa a ver o campo e tal, disfarçado, não sei o quê, e vai-se a chegar ao banco e dizer: anda cá que tu queres a sola que... E ele foi-se embora. E ele está lá. Ali não deitou... Vai, Fred. Não, Então fomos lá fazer um jogo amigável, não é? Um jogo amigável, pronto. Amigável. Amigável. Freira, aquelas coisas, mas sabes que o Major gostava de fazer. Eram relações públicas também, não é? Reunia toda a gente. Tinha ali o seu interesse. Ele tinha visto alguma coisa lá nos Açores que gostava, vamos levar lá ao Boa Vista, com pangola que eu fui no verão, com fato de inverno, não é? O calor. Mas vamos contar essa dos Açores, então com o meu grande treinador, Mário Wilson. Sou Mário. Seu Mário. Seu jogador, como está? João Alves marcava um golo no treino, um grande golo. Grande jogador. Por assim acabou o treino. Por assim. E lá. Opa, mas fomos a esse jogo, tivemos um azar terrível. Um azar terrível. Um campo pelado, dentro da relva. Boa Vista, jogar Particular. praense. Um calor do caralho. Pá, um campo pelado. O jogo acabou 2-2. 2-2, mas quando não ganhava 2-2, 2-2. Pá, o pessoal vestiu-se, tomou banho, no final ficou quem? Pá, 4, 5 jogadores que o Major até aceitava. Era dos jogadores que ele gostava. Pronto. E o Mário Wilson sentado. Mário Wilson, jogo de merda. Não jogamos nada. A falar com nós, jogador. Não jogamos nada. Mas é amigável, amigável. Não há problema. Boa Vista, vamos grãos. E entrou o Major. E eu, Major, olá, Major. Major, o 2-2, Mário. Major, amigável. Amigável. 2-2, Major. Mas o Mário viu que o Major estava a sério, atenção. O Major meio a sério, zangado. Pior que bufava, baixinho. O Major é baixinho, gordinho também. Não, o Mário era um... mas cresceu ali para o Mário. E o Mário começou, ai. E o padrinho, o Major, olha com o Mário, o ministro sofre de coração bem morrer. Que morra! 2-2 com o Praense! Que morra! Conta do seu Pepe. O seu Pepe era... Tinha grandes histórias. Ele tinha uma coisa gira que era... Opa, os resultados de Boa Vista do seu Pepe era 0-0, 1-0, 0-0, 1-0. Se estavas a ganhar 1-0, acabou. Nunca mais. E ele chegava lá e dizia mesmo isso no balneário. Meus amigos, isto é assim. Na altura jogava o bar. O bar. É tubarão. Ia tubarão. E ele dizia assim, o bar. E o que acontecia? Quando os guarda-redes, a bola vem no bar, é minha e tal, não sei o quê, e o bar dizia, sabá. Sabá. Belga. E então, o que é que ele fazia? Epá, palestra antes do jogo, isto é assim, nós, o bar, lá atrás é sabá, sabaná, acabou tudo, não entra nada. Depois é 10 atrás, um recuado, metemos o ônibus debaixo da baliza e não entra aqui ninguém dentro. Ele tinha expressões tremendas, era muito giro. O Pepe tinha coisas... Soltou, está à frente. Pepe. Aniversário, chegava ao balneário. Era fodido. O balneário tinha a ver um bolinho de aniversário. Bolinho. Se a Pepe chegava, né? Ei, está gostoso?
Sem Pepe. Há ali histórias tremendas. Mais? Do Pepe. Opá, mas o seu Pepe era um bocadinho. Não, isso. mas também O Pepe dizia essa do temos Valério. Do Manel. Valério. Essa Do Valério, que era. Táxi. Ele. Valério. Quem faz o final da época é o Zé Torres. E ele já estava contratado para a época seguinte. Exato. Então ele veio mais cedo e viu alguns jogos nossos. E quando começou a época, no ano a seguir, das primeiras palestras, ele está a falar com o Valério e diz assim: Porra, Valério, eu vou-lhe dizer, vi alguns jogos do ano passado, mas eu de você só me lembro de você ir buscar a bola no fundo da rede. Valério era o duro, a gente chamava-o duro. Você só me você ir buscar a bola no fundo da rede. Não mais nada, não. Você jogava onde você. Alfredo, alguma do Manuel José? Ou não? O Manuel Zé era que veio aquela do Major. O Manuel Zé era valente. Sim. Foi dos treinadores que mais reorganizou e pessoalmente Sim, o Boa Vista. organizou Sim, o Boa sim. Vista para ser o clube que é agora. Sem dúvida. Estou a comer um bocado de carne. Opa, então tinha sempre grandes guerras com o Major. E sabes que o Manela fala, não sei Major, aquela vozinha merda, não é? Ele é Major, não é? Major sempre zangado com ele, e caralho, zangavam-se os dois. Então estamos numa palestra, no Mauriário, o Major entra e começa a discutir com toda a gente. Depois a famosa frase: prefiro ir a pé a Fátima que aturar o Major. O Major estava no Oriário, estão a discutir, a disparar para toda a gente. Mas o Sr. Manuel Zé, que é um... Sr. Zé, agora chegou a minha vez de falar. Ponha-se lá fora, se faz favor. E o Major... Eu, presidente do Boa Vista, estás-me a pôr fora do balneário? Sim, Sr. Major, ponha-se lá fora, se faz favor. Agora quem vai falar com os jogadores sou eu. Eu vou, mas isso não fica assim. O Major. Saiu, Fechou a porta. fechou a porta. E o Manuel Zé, pronto, já foi... Abriu para... Ainda não foi! Eu estou a ouvir! Fecha a porta outra vez e sai. Foi quando o Manel Zé disse que mais vale ir a Fátima a pé do que aturar o Major, meu filho. Só para acabar do Conta Boa lá. Vista e para fazer um bocadinho de homenagem a ele, vou-te contar uma do Jaime Alves. E o Jaime. O Jaime era o melhor gajo do mundo. E tínhamos Tanta histórias história. com ele espetaculares. E ele podia ter sido... Eu considerava-o a ele um dos 10 jogadores mais talentosos do futebol Sim, o português. gajo tinha um talento Tinha enorme, um talento enorme, incrível. enorme. Só que... Se não, dos melhores defesas direitos do futebol. Sim, mas tinha uma coisa, era pouco aplicado, era pouco profissional. Era dele. Era a vida dele, era aquilo. Agora, aquilo saía naturalmente. O jogo dele era aquele. E aquilo era uma delícia. Eu joguei tantas vezes ele a lateral e eu a médio, outra vez ele a médio e eu a lateral, e fazíamos ali, jogámos muitos anos juntos. Mas ele era completamente abstraído e pouco ligado era muito pouco profissional. Sim. O Jaime, por exemplo, nós tínhamos treino à tarde. Hoje, a maior parte dos treinos são todos de manhã. E ele treinávamos... antigamente havia muitos treinos à tarde. E o Jaime tinha uma coisa boa, que era... de manhã dormia até à hora do almoço. Aquilo era... Zero. Não havia telemóveis também naquela altura. Um dia aconteceu-lhe uma coisa gira que foi... E ele acordou cedo. E o treino era à tarde. Ele gostava muito. E ele acordou cedo o treino à tarde. Essa Ele é olhou boa. para o relógio, eram 9h15. Ia 9h15, pá. E ele olhou para o relógio dizendo 3 menos um quarto. Era 9h15, ele pensava que era 3 menos um quarto. E ele, 3 menos um quarto, vou já embora. Vou correr. E então vou correr. E Mas não ia treinar de eram barriga 9 vazia. menos um quarto. E ele foi lá ao cafezinho, que é lá do casino, eu não sei o nome do café, onde ele parava sempre. Era 9h15. Exato, 9h15 e 3 E ele pensou que era 3 menos um quarto. E então chega ali, chega àquela hora,
uma sopa. Que era o que ele fazia normalmente quando ia para o treino da parte da tarde. Antes do treino. Levantava-se àquela Os hora. gajos conheciam, não é? Mas o empregado era a minhoquinha e tal, uma sopa. Sim, uma sopa rápido. Rápido. E o resto lá foi à cozinha e conseguiu a sopa. E traz a sopita e ele puma. Mamou a sopa para as 9 da manhã. Passado um bocado veio Às 9 e o um quarto. empregado conhecido dele. Então, Jaime, já estás a comer sopa às 9 horas da manhã? Às 9 horas? Era 9 e um quarto. Também das 3 horas, mas comeu a sopita. Quer dizer, durante anos, a gente quando queria pegar com ele, Jaime, a sopinha agora. Era de manhã, comeu sopa de manhã. Comeu a sopinha no quarto para as 9. Uma rápida. Está fraco. Dos nossos os grandes amigos, eles estão lá em cima os dois a conversar e estão-se a rir de nós agora, filhos da mãe, os dois. O passarinho vai-te encher de moscas, não é? E o piranha, que eles sempre fizeram... Opa, é tudo bem. Então, o Frederico, quando chegou, estava no Boa Vista, eu cheguei, e ele estava primeiro do que eu, foi... Mas era um vaidoso, caralho, vaidoso, gostava, não era vaidoso, tinha contrato com a Nike, O Fred. Fred, passarinho, Fred, contrato com a Nike. Veio do Benfica o Sr. Filipe Albico, o Sr. Alves e o Sr. Frederico, não é? Mas depois criámos relação ali e tal, e o Frederico tinha contrato com a Nike. Naquela altura a Nike não existia em Portugal. Em todos os Estados Unidos ele tinha. Ao Fred, ele tinha para aí 3, 4 pares de botas. Eu tinha as botas Patrick, que era o João Alves que me dava, não é? Era do Patrick. Tinha cada pitão. Mas era um... Fred, podias-me emprestar aí ou arranjar um par de botas? Não posso, não tenho, não. Foda-se, tens para aí 3 ou 4 pares de botas. Um par de botas, as usadas. Não. O passarinho era assim, um bocadinho. Não dava nada a ninguém. Não... Jogo no domingo, passarinho. Vou-te tramar. Mais-te chatear. Sábado, acabou o treino. As botas que ele mais gostava, que jogava sempre ao domingo. As botas que ele jogava. É que a gente tinha as botas de jogo e as botas de treino. Só treinavam uma vez por semana, que é para maciá-las, não era? Pronto. Então eu, passarinho, pum, tum, passei, vai embora. E eu, botas de passarinho. Tínhamos lá um frigorífico. Tinha a parte frigorífica e a parte da geleira. Frigorífico não. Abri a geleira, botas de jogo do passarinho. Dentro da geleira, pau, fechámos. Bora, no dia assim vimos para o jogo. Passarinho as botas dele. As minhas botas. Sabe lá das tuas botas, passarinho. Tu é que sabes, não emprestas a ninguém, não dás a ninguém, não dás nada, és egoísta de... Sei lá das tuas botas. Não, alguém pegou nas minhas botas. Olha, eu ia procurar no frigorífico. No frigorífico, porquê? Sei lá. Sabes, escondes, às tantas escondes as botas no frigorífico e nem sabes. Opa, foi à geleira, tinha as botas de jogo. Gelo, duras. Teve que jogar com as botas de treino. Opa, Ficou em brasa. Fogo, Alfredo, sempre a mesma... Agora vou jogar com o quê? Opa, joga com aquelas que tens, essas deixas ficar a derreter. A descongelar. Muito bem, vamos Nosso aqui amigo fazer o passarinho. nosso brinde e agradecer ao Casaca e também ao Alfredo. Muito obrigado. Estas 2 semanas fantásticas desde Braga, com o Alfredo e com o Rui Casaca. Vamos voltar para a semana com outros convidados. O ritmo continua. É o Bar Sport TV, na sua Sport TV+, e é sempre um bar aberto. Até para a semana. E eu apagar. Fomos jogar um domingo à Vila das Aves e o Ricardo é o homem que vai ao flash no final do jogo da Sport TV. Então, e uma das perguntas que lhe fazem é se ele gostava de... Na altura estávamos no Trofense e perguntaram a ele se ele gostava de representar o Trofense na primeira divisão. E o Ricardo, à boa maneira dele, disse: eu gostava de ser, era comentador da Sport TV.